Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Eu nem posso perguntar se vocês estão bem. Porque ainda que você tenha entrado de alguma certa forma preocupado, entristecido, enfermo, sobrecarregado, nós cremos que no ambiente desse, todas essas coisas elas são quebradas, elas são desfeitas. Nós te adoramos, Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 51. Nós estamos oficialmente no primeiro culto de 2022, é isso? O culto que nós tivemos foi o culto da virada. Tem para mim que foi mais um culto do ano de 2021 do que o ano de 2022. E talvez você já esteja vivendo e experimentando tudo aquilo que talvez você já se programou para esse ano. Estabeleceu algumas metas, firmou alguns compromissos. E talvez você já tenha feito parte de tudo aquilo que você acha e tem como um tempo novo na sua vida. Amém? Abriu aí em livro de Salmos, capítulo 51, verso 1. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Agora ficou melhor. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz aos teus olhos parecer mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, continuamos aqui em adoração. Nós pedimos que neste momento, que o teu Espírito, somente o teu Espírito possa falar conosco. Nós abrimos, Senhor, os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas, para tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite para nós. Nós queremos ouvir-te, nós queremos ser tocados, nós queremos ser transformados através da tua palavra e damos total liberdade para que o teu Espírito ele possa agir em nós e através de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Esse texto, muito conhecido por 2 versículos, mas um deles me chamou muita atenção, e é o que eu quero falar nessa noite. Em tudo aquilo que eu li, somente uma palavra é o foco daquilo que nós vamos explanar, daquilo que nós vamos caminhar e tentar entender juntos aqui. Amém? Sabe quando alguém faz algo contra nós, e de alguma forma a gente fica chateado, nós primeiro analisamos quem é que fez, quem cometeu. E se aquela pessoa tem um nível de envolvimento, um certo nível de intimidade, de proximidade, nós olhamos aquela situação com uma ótica diferente. E tentamos de alguma forma dar uma flexibilizada, uma aliviada na situação. Porque sabemos, reconhecemos o lugar que aquela pessoa tem para nós em nossas vidas. Mas ao contrário disso, quando é uma pessoa que nós não temos essa certa proximidade, essa intimidade, os nossos olhos, eles mudam totalmente em relação à justiça que nós cobramos em relação ao erro cometido contra nós. Às vezes nós não queremos nem só cobrar aquela situação de erro, mas juntamos todo num pacote e despejamos tudo em cima talvez daquelas pessoas. Por quê? Pelo fato de também não ter aquela pessoa como mais próxima, como mais íntima. E por que eu estou falando isso? Esse pequeno comparativo que eu fiz é para que você entenda. Nós estamos aqui falando de um salmo de Davi, e certo que nós estamos falando da pessoa de Davi. A igreja, ela como se ela adquirisse uma ligação emocional com Davi. Vocês vão entender que eu estou falando. Aqui, esse salmo escrito por Davi, foi logo após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã, por ele ter cometido o seu pecado de adultério com Betseba, e todas aquelas consequências. Por isso surgiu esse salmo, ele escreveu esse salmo. Mas como nós estamos falando da pessoa de Davi, e eu disse que a igreja ela adquiriu essa certa ligação de emoções com Davi, porque quando nós colocamos na balança a vida de Davi e a vida de Saul, nós olhamos para Davi e esse erro que ele cometeu, nós olhamos e falamos, esse foi um dos pequenos deslizes de Davi, né? Mas é um homem segundo o coração de Deus, é um homem considerado, e não quero dizer que não seja, ele é, e declarado na Bíblia, homem segundo o coração de Deus. Mas quando olhamos a figura de Saul, nós endemonizamos, é assim? Endemonizamos Saul e julgamos diretamente ao inferno pelo fato dele ter cometido um erro. Mas se formos colocar na balança do resultado do pecado, do erro maior, do pecado cometido, quem pecou mais? Quem errou mais? Qual deles as consequências do seu erro, do seu pecado foram mais destrutivas? Foram mais devastadoras? Eu não quero que você tenha aqui uma outra visão de Davi, não é isso. Eu não quero que você mude essa visão pela vida de Davi.
Mas esse pequeno parênteses foi aberto para que você entenda que, dependendo do lugar e da pessoa, nós temos óticas diferentes, modos de ver a situação diferente. E isso tudo nós temos que tomar total cuidado em nossas vidas. E como nós estamos falando de Davi, e como eu disse a vocês, uma dessas palavras aqui me chamou a atenção, e para mim foi a precursora da queda, do erro de Davi. A Bíblia diz no versículo 12, diz assim, ó: torna-me a dar a alegria da sua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Eu sei que tem algumas traduções diferentes, mas eu me atentei a essa palavra, voluntário. Me sustém-me com um espírito voluntário. Davi se encontrava angustiado, amargurado pelo resultado do seu pecado, por ter descoberto que o maior pecador, o errado de toda a história tinha sido ele, através de uma pequena história contada pelo profeta Natã. E confrontado com isso, ele se viu naquela situação. E queridos, Davi não está na Bíblia. O exemplo do adultério de Davi não foi colocado, eu não creio que foi colocado na Bíblia como exemplo de adultério, de exemplo de traição, mas como exemplo de arrependimento. E a Bíblia diz que ele se arrepende, ele se amargura, sua alma se encontra amargurada, e ele escreve esse salmo, e ele diz: ó, torna-me dar a alegria da salvação, e sustém-me, me sustenta com o espírito voluntário. E eu tentando entender por que Davi trouxe à tona essa palavra voluntário. Por que de tudo isso? E aí eu fui querer entender e fui buscar no texto próprio daquilo que nós entendemos de toda a história. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade. Versículo 1 diz assim: e aconteceu que, tendo ocorrido o ano, e no tempo em que todos os reis saem à guerra, enviou Davi Joabe e a seus servos com ele, e toda Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Então enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela tinha purificado da sua imundícia, então voltou ele para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: grávida estou. Só até aqui, segura um pouco aí. O texto começa dizendo que no tempo em que os reis saíam à guerra, como de costume, Davi, vendo aquela situação, a Bíblia diz que ele envia Joabe e mais outros servos à guerra, e decide ficar em casa. E um certo dia ali na sua casa, ele sai no terraço,
e enxerga uma mulher se banhando ali nas proximidades do palácio. E ali começa toda a história, o trajeto da queda de Davi. Mas como nós estamos falando de uma pequena palavra, um pequeno ato que para mim foi o prepulsor da queda de Davi, nós tentamos achar nesse texto aquilo que Davi estava pedindo a Deus: sustém-me com o espírito voluntário. Eu fui buscar no dicionário o significado da palavra voluntário. Eu tenho certeza que talvez você já tenha uma noção de que é isso. Mas talvez esclarecido e lido você tenha uma nova percepção. E diz assim, significado da palavra voluntário: é aquele que se dedica a alguma coisa sem ter a obrigação de fazer, motivado pela vontade própria. Isso é ser um voluntário. Existem pessoas que se candidatam a voluntários, ao voluntariado em algumas áreas específicas. Por quê? Porque alguém cobrou, forçou a ela alguma coisa? Não, simplesmente porque ela gosta e ela quer servir de alguma forma, quer fazer algo voluntariamente, de própria vontade. Na área da Esté nós vemos muito isso, principalmente nesse tempo de pandemia. O Moisés estava conversando ali com o Carlinhos na salinha, do tempo que eles estavam no quartel, e também existe muito isso no meio militar, o voluntariado, a entrega, o amor por aquilo que ele está fazendo, de própria vontade. E falando de Davi, a Bíblia fala, no tempo em que os reis saíram à guerra, era costume de todos os reis saírem à guerra, irem à guerra naquele tempo. Mas isso não quer dizer que existia uma obrigatoriedade para que os reis estivessem na guerra. Os reis iam à guerra por voluntariado, por querer estar à frente do povo, sentir o gosto da vitória, poder gozar com todos os seus soldados, os despojos e a conquista. Eles iam dessa forma. Esse é o tipo de espírito voluntário. Quando Davi decide ficar na sua casa, é como se ele se achasse já desnecessário estar à frente de uma guerra, estar à frente de uma batalha. Eu envio Joabe, eu envio mais alguns soldados, e é desnecessário, nós já ganhamos tantas guerras, tantas batalhas, e essa é mais uma. É desnecessário eu estar nessa guerra, eu vou ficar em casa. E eu vejo aí como um ponto crucial da queda de Davi. Porque, volto a dizer, era de costume todos os reis estarem naquele tempo à frente das batalhas, à frente das guerras, mas Davi, por ter perdido o voluntariado, um espírito voluntário, ele fica em sua casa. E só aí Davi começa a enxergar aquilo que talvez ele nunca enxergou. Importa dizer que Betseba era vizinha de Davi, era mulher de Urias, um dos seus soldados, morava ali nas proximidades do palácio, talvez vizinha de porta, eu não sei,
mas para ela talvez era de costume todos os dias, ou não sei, ou o costume daquela época, algum período ela chegar naquele lugar e se banhar. Quem estava fora do seu tempo ali era Davi, não era Betseba. Davi era para estar à frente da guerra, das batalhas, mas ele decidindo ficar em casa, se acomodando, ele viu aquilo que talvez não era para ele ter visto, por conta de ele estar em um momento, em um lugar aonde não estava estabelecido para ele. Por ter deixado adormecer esse voluntariado, esse espírito voluntário. E Davi vendo aquela situação, nós sabemos o contexto, a história total, e ele manda trazer Betseba, e ali consome o fato, o pecado, o ato do pecado. Por não se atentar a essas pequenas coisas. Nós devemos entender, principalmente nesse tempo, e fazer uma autoanálise das nossas vidas, e nos colocando nessa situação de Davi, e nos analisarmos se nós estamos enxergando algumas coisas que nós não deveríamos estar enxergando, por conta de estar no lugar errado, na hora errada, por conta daquilo que nós perdemos. Porque nós sabemos que todos os nossos dias, toda a nossa caminhada, todos os nossos feitos já foram escritos e determinados por Deus. E Deus, Ele sabe a nossa caminhada, os nossos passos, aquilo que nós iremos passar, aquilo que nós iremos enfrentar, aquilo que nós iremos vencer, e aquilo também que através de algum tipo de derrota, nós iremos aprender algumas coisas. E o grande problema disso tudo é que nós estamos presos, sabe, acorrentados a pequenas coisas, a coisas mínimas, que às vezes fazem toda a diferença de um passo, às vezes, de um lugar que nós estamos. Davi pecou, caiu em adultério com uma moça, porque não era para ele estar na sua casa. Eu me lembro que quando nós nos convertemos, eu faço essa analogia que é o mais próximo que nós possamos entender neste momento daquilo que eu estou querendo explicar. Não quer dizer que isso seja uma via de regra, todas as vezes que você se converte, você tem esse tipo de postura. Não é isso. Você pode ter a sua vida total, todinha na sua caminhada cristã, e ter sempre a mesma postura, o mesmo posicionamento. Mas eu faço essa comparação para que você entenda. Quando nós chegamos e aceitamos a Jesus, nada nos parava. E às vezes algumas pessoas já calejadas, carregadas às vezes de um evangelho que não te faz crescer, para que você entenda assim, tenta de alguma forma lançar algum tipo de dardo inflamado sobre você, e você descarta na hora, porque você tem um foco, você está focado, você quer algo na sua vida, você tem aonde chegar, você tem uma missão, e você não dá trela àquilo, porque você está querendo continuar na guerra, você está querendo continuar no propósito, você está querendo continuar firme dentro daquilo que Deus acendeu na sua vida. E isso não te paralisa, não te para, pelo fato de você querer conhecer cada vez mais. Mas como eu disse, quando nós estamos aprisionados, acorrentados a essas pequenas coisas, nós começamos a ver problemas que talvez sempre estevem lá, mas nós não enxergávamos porque nós estávamos na guerra, para que você entenda melhor.
Nós estávamos pensando em outras coisas, em outras questões, em outros assuntos que nos favorecia mais. E preso a isso, as pessoas começam a enxergar: você viu o louvor hoje como foi ruim? Nossa, erraram tantas as músicas, a equipe de louvor. Mas você foi no banheiro, o banheiro estava horrível de sujo. Eu estou falando algumas coisas assim banais, para que você não me entenda, e não me entenda mal naquilo que eu estou querendo chegar. Nossa, mas você viu aquela palavra que foi ministrada? Eu não consegui entender nada, você entendeu? Nossa, agora mudou o pastor da igreja, a direção é outra. Você viu como já está mudando algumas coisas? Sabe, o foco foi perdido. As pequenas coisas aprisionaram. A pessoa está vendo aquilo que não era para ela ver. Outrora ela não via, sempre estava lá, mas porque ela estava em outro ambiente, em outro lugar, perseguindo outras coisas, focado em outras coisas, tendo outras metas. Mas aquilo aprisiona porque ela totalmente se deixou levar, perdeu o seu espírito voluntário, perdeu aquela vontade de se entregar, de se doar. Sabe, querido, eu tenho entendido algo. Se você não faz parte da solução do problema, você é o próprio problema. Você vive dentro do problema. Porque quando você olha essas pequenas coisas banais e te faz você parar, é porque você não está querendo resolver ou solucionar esse tipo de problema que talvez tire até a sua paz. Por conta do espírito voluntário, do voluntariado que nós perdemos. Tem muitos desafios, tem muitas coisas que nós precisamos melhorar, tem. Não sejamos negligentes em tudo aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível, com excelência, porque o nosso Deus merece. Mas não que isso possa nos paralisar, não que isso possa nos acorrentar a um tempo onde não nós pertencemos mais. Talvez em outro lugar você poderia estar. Eu não estou falando isso de uma forma julgativa, se existe esse tipo de palavra, ou querendo te julgar, não. Mas se você for fazer uma autoanálise da sua vida, você vai analisar que, poxa, eu poderia estar em outra coisa, em outro lugar, fazendo outras coisas, mas por que eu estou atentando a coisas tão banais, que está bloqueando, paralisando, manchando, sujando o meu coração? O prepulsor da queda de Davi foi uma pequena coisa. Nada nasce grande. A pessoa não se desvia da noite para o dia, ou do dia para a noite. Não existe um adultério do dia para a noite. Não existe, não é gerado algum tipo de problema no relacionamento, seja com quem for, do dia para a noite. As coisas vão minando, vão acontecendo, as coisas vão bloqueando, e aquilo vai tomando forma, vai tomando tamanho dentro de nós, até o ponto que eles nos assegura totalmente, pastor. E nós talvez não temos nem a mesma sorte de Davi, de conseguir se arrepender assim de imediato. Não enxergamos nem aquilo que estamos errando. Contrapartida a isso, porque eu não vim aqui nesse momento, nesse dia, ministrar para você destruição, perca ou dor, não é isso.
Mas contrapartida a isso, eu vejo dentro da Bíblia uma história totalmente diferente contra aquilo que Davi experimentou. Abra sua Bíblia aí no livro de Ruth. Eu sei que tem Ruth na sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no livro de Ruth. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Santo é o teu nome, Pai. Ruth capítulo 1. Vamos ler um texto um pouco bem estendido, mas eu quero ser rápido. Pastor Cleito disse que eu não preciso me ficar preso ao horário, então fique tranquilo. Até 11h30 nós acabamos. Nós estamos de férias ainda. Vai estar repreendido. Amanhã eu trabalho. Estou cansado. Estou com sono, estou cansado. Vamos lá. Ruth capítulo 1 diz assim, ó: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e a sua mulher e os 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, que é o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém e de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficaram assim essas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhes pão, pelo que saiu do lugar aonde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas no caminho, caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai para cada um a sua casa, de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste como os defuntos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhes: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Olha aqui, olha que interessante, para aqui um pouquinho. Noemi decide voltar, viúva e com as 2 noras. A Bíblia diz que elas só acompanharam Noemi, e elas indo no caminho, voltando a ajudar, andando. É como Noemi te desse um start nela e peraí. Meninas, prestem atenção, deixa eu falar com vocês. Vocês não precisam voltar. Preste bem atenção nessa ênfase que nós estamos dando. Vocês não precisam voltar. Olha, eu libero vocês, volte para a casa dos seus pais, vivam bem, sejam abençoadas, não carregue o peso sobre vocês, que vocês têm que cumprir um papel que já não é mais seu. Eu libero vocês, vão para casa. Mas a Bíblia diz que elas se reuniram ali, gritaram, choraram, se abraçaram, e as 2 disseram: nós iremos com você. E elas continuam caminhando. Que versículo nós paramos, gente? Me ajuda aí. 10. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda a meu ventre mais filhos, para que vós fosse por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou, para ter marido. E ainda que, quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes?
deter-vos-eis, porque eles se tornando para que eles se tornando maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que vós mesmos, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Olha, Noemi novamente fala: meninas, presta atenção, vai embora. Seu propósito acabou, vai com Deus, eu abençoo vocês. Volte para a terra dos seus pais, volte para os seus deuses. Viva a sua vida. Ei, entenda, vocês não têm mais um compromisso comigo, não carreguem esse peso sobre vocês. Eu libero vocês, vão com Deus. O problema é meu, a situação é minha. E ela usa até um termo: Deus descarregou a sua mão contra mim, não é contra vocês, o problema sou eu. Ela até usa esse termo nessa situação, embora ainda não soubesse que tudo isso participava e fazia parte de um grande processo. Mas ela deixa claro: olha, meninas, vai em paz, vai com Deus. E diz que uma delas, órfã, beija a sua sogra e volta. Ela acha por melhor retornar à sua casa. E ela estava errada? Não. Ela não tinha obrigação. E mesmo ela não tendo mais obrigação, ela mesma foi liberada e abençoada pela sua sogra. Vai com Deus. Mas diz a Bíblia que Ruth se apegou a ela. E olha que interessante. E é totalmente contrapartida daquilo que nós entendemos através da história de Davi. Diz assim: e disse, porém, Ruth: não me intentes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fosses, eu irei, e aonde quer que puseres, se repousares à noite, ali repousarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. A outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Contrapartida, nós vemos uma mulher que ainda cultivava um espírito voluntário, independente se o problema não era dela, a situação que ela estava enfrentando já não era mais um problema dela, mas ela estava disposto, junto com Noemi, a reverter toda a história. O problema não é meu, a situação não é minha, mas como eu não quero fazer parte do problema, eu serei a solução do problema. Eu vou contigo, e que não seja, se não for para ser a morte a nos separar, nada irá nos separar. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu sei aonde eu vou chegar. E dentro da minha história eu não carregarei algum tipo de coisa que possa me aprisionar ou me negativar dentro daquilo que Deus já me estabeleceu, que Deus já me liberou sobre a minha vida, que aquilo que eu reconheço como condição. Querido, a resposta que você irá dar a tudo aquilo que você for observar ou perceber no meio cristão, ou na igreja, ou na sua casa, ou no seu trabalho, vai depender o lugar que você estará amanhã, ou daqui a alguns minutos, ou daqui a algumas horas. Tudo vai depender da história ou da resposta que você irá dar. Olha, existe um problema aqui, existe uma situação aqui, eu sei disso, mas eu me disponho a resolver.
eu me disponho a enfrentar a situação, embora ela seja negativa, não seja favorável, mas eu me coloco como voluntário. Onde estão as pessoas que irão reconhecer a sua condição e dizer: Senhor, eu não quero mais me atentar a essas pequenas coisas. Eu quero, nesse novo tempo na qual o Senhor tem nos estabelecido, ser parte da solução. Eu não fui chamado, eu não fui inserido neste lugar, neste momento, nessas circunstâncias, para apontar a B, a C, a E, ou aquilo que irá me travar, ou aquilo que talvez irá prejudicar alguma coisa. Mas eu quero ser a resposta. Eu sei que existe uma história, e ela não trava, ela não acaba em uma frustração, porque o Senhor que não começou a minha vida através de uma frustração. Disse Davi, um homem segundo o coração de Deus, pronto a reconhecer o seu erro e o seu pecado, e aquilo que te desfigurou, aquilo que mudou a sua característica de como reinar, ele logo detectou. E ele faz para mim uma oração mais que sincera através do Salmo 51. Senhor, me dá de volta a alegria da salvação e sustém-me em mim. Devolve a mim, aumenta em mim o espírito voluntário. Eu sei que eu estou num lugar onde não é minha característica. Esse posicionamento, talvez um dia que eu tomei, não é de mim. Embora eu tenha absorvido de alguma forma, Senhor, mas eu não quero. Eu lanço fora. Para experimentar não só as experiências das batalhas, mas está perto, entenda que eu estou falando, está bem perto. Quando obtiver a concretização da vitória, porque gozar dos despojos, enquanto uns guerrearam, batalharam, é muito fácil, mas fazer parte de tudo isso é muito melhor. Ter uma história para contar, um legado para deixar. A Bíblia diz no livro de Neemias que as pessoas, elas não só construíram os muros, mas a Bíblia diz que com a mão elas colocavam tijolos empilhados, mas com outra mão elas embanhavam a espada, porque elas queriam deixar um legado.
deixar uma construção. E o que era essa construção? A proteção para a sua casa, a proteção para a sua família, a proteção para os seus filhos. Mas tudo dependia daquelas pessoas. Ei, meu querido, depende de mim, depende de você. Não espere pela outra geração, para a próxima geração, daquilo que Deus delegou a mim, Deus delegou a você. Decida despertar. Decida experimentar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Será fácil? Não. Não digo que será fácil, mas maior é o que está em nós. Uma coisa você pode ter certeza, que você não só experimentar experiências espetaculares, mas o gosto da sua vitória será muito melhor. Decida nessa noite e fala assim: eu faço parte da solução. Eu não sou parte do problema. Tem uma solução, tem um problema a ser resolvido? Tem. Sou eu. Eu faço parte disso aqui. Eu faço parte disso aqui. Pastor Cleito, pastor Sheila, eu falo por mim, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Vocês não estão só, cara. E eu não falo só pela dificuldade que talvez vocês já estão enfrentando, mas eu sei que o sabor dos espojos depois vai ser muito melhor. Ei! Não é nosso. Não é uma obra nossa. Nós só somos instrumentos e ferramentas para este tempo. Mas uma coisa que você tem que analisar, e se há uma glória nisso, poder se gloriar, é que Deus conta com você como uma ferramenta para esse tempo. Você foi escolhido dentre todas as pessoas para fazer parte deste momento. Torna dar o espírito voluntário a nós, Senhor. William, por favor, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, comece a dizer a Ele: Senhor, eu faço parte disso, eu faço parte disso, é a minha história, é o meu momento. É a condição de que o Senhor me inseriu. Começa a dizer a Ele: Senhor, eu quero viver essas experiências, não de uma forma negativa, mas entender o meu propósito para esse tempo, mas que não ache em mim algum tipo de sentimento que possa tentar me travar, para que eu possa experimentar aquilo que o Senhor me direcionou. Sui cantaia varalalavlama sui.
de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. Aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Sede como um deserto por água. Se coloque de pé, se coloque de pé. E de aprender de ti, que é manso e humilde. Que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero ser. Diga! Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu. Como um selo em meu coração. Diga! Tu és meu tesouro. Eu me sinto quem? Oh, como um selo em meu coração. Muitas águas vêm sobre. Vou sem você, pra onde vou sem você? Diga! Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso? Pra onde vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso? Pai, nós estamos aqui. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos dependentes de Tu. Nós somos dependentes do Senhor.
para tudo que o Senhor nos colocar como ferramenta. Para esses dias, para esse tempo, nós não reconhecemos que nós não podemos sem o Senhor. Eu oro, Senhor, para que de nenhuma forma nós venhamos deixar com que os problemas, as pequenas circunstâncias possam nos travar ou tentar nos acorrentar e impedir que nós possamos viver experiências com o Senhor, novas experiências com o Senhor, níveis mais altos, águas mais profundas, coisas nunca experimentadas por nós, um novo tempo realmente, não só literalmente dito, mas vivido, experimentado pelo Senhor para as nossas vidas.